Voltar a falar sobre o caso da criança internada com suspeita de abuso sexual? Vamos lá? Preste atenção, meus amigos. O caso é investigado pela Polícia Civil, tá? Inclusive, alguns familiares dessa criança já prestaram depoimento, viu? Ao vivo, Glaucia Araújo vai trazer mais detalhes pra gente a partir de agora. Alô, Glaucia, boa tarde. Olá, Paulo Neto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Correio Verdade. Pois é, essa história aí, ela chamou muito a atenção, porque a criança chegou ontem no Hospital do Valentina de Figueiredo, como todos já contaram essa história, ela chegou em coma, mas na hora que o médico foi fazer aqueles primeiros levantamentos, né? Vai ver o que é que a criança tem, fazer os primeiros, ver como é que está o diagnóstico da menina, suspeitou que ela tinha sido abusada, mas ainda é uma suspeita. Não há nenhum exame que comprove isto. A menina agora continua internada na UTI, mas de acordo com o boletim médico, o estado dela é considerado regular. A gente veio conversar com a delegada Joana Dark, porque é a delegada que está responsável por esse caso. Inclusive, já ouviu algumas pessoas da família. Boa tarde, delegada. Quando a senhora ouviu esses parentes, o que foi que eles informaram? Boa tarde. Eles não deram nenhuma informação assim que levasse a gente a suspeitar de nenhum dos três conduzidos, né? Todos se diziam inocentes, residem na mesma casa, mas a criança chegou em coma no hospital, como você falou, quando o médico foi fazer toda a averiguação na criança, viu que existia esses indícios, né? Suspeita. E foi solicitado aqui o exame sexológico, toxicológico, para saber que substância a menina ingeriu e se realmente ela foi abusada. Eu tomei conhecimento também que a menina já tem várias entradas nesse hospital. Vamos pedir o prontuário dessa criança, saber os motivos, né? Ver se ocorre maus tratos, negligência por parte da mãe, dos familiares, para que se tome alguma providência. Delegada, inclusive o médico está sendo ouvido agora. O médico que fez o atendimento está sendo ouvido agora, nesse momento. Não sei o que ele está falando, mas com certeza ele está dizendo como procedeu o atendimento da criança, né? Hoje, ao chegar aqui na delegacia, já falei com a médica plantonista da UTI, doutora Tânia, e ela me falou que a criança está apresentando sinais de melhora, mas continua ainda na UTI, e eu acredito e rogo a Deus que ela saia bem da UTI. As pessoas questionam porque dizem, e por que essas pessoas foram liberadas? Porque não há uma prova ainda, né, delegado? Não há uma prova, a gente não pode ser irresponsável, certo? Há tantos anos que estamos aqui, que eu estou aqui nessa delegacia, eu não posso, pelo fato de ter sido conduzido, eu tenho a obrigação de ouvir, de identificar, de qualificar, mas eu não posso acusar se eu não tenho nenhuma prova. Diferente seria se essa criança tivesse sido abusada e tivesse sido conduzida à delegacia e ela falasse. Aí seria diferente. Quem tinha sido o autor, o que tinha acontecido, aí é diferente. Muitas vezes a gente faz o flagrante nesse sentido. A vítima vem à delegacia e diz o que foi que aquele indivíduo praticou com ela. É diferente, mas a criança em coma, né? Segundo o médico falou com minha colega, doutora Desirê, que se existir, parece que os sinais não são de ontem, é alguma coisa talvez antiga, né? Então, a gente aqui não pode falar, eu não posso falar como perito, eu não posso falar como promotor, nem como juiz, eu posso falar como delegada e dizer que vamos fazer uma investigação minuciosa, com muita responsabilidade e punir quem realmente praticou. Se houve essa prática, a gente vai em busca do verdadeiro acusado. Agora, delegada, se for comprovado que essa criança não foi abusada, mas que ela ingeriu alguma substância que fez com que ela entrasse em coma, que providências serão tomadas? Então, a mãe vai responder aí por essa negligência, né? Pelos maus tratos devido às condições físicas da menina. Ela deverá ser submetida também
a exame de corpo de delito completo, né? Vamos ver quando ela sair se ela verbaliza alguma coisa, porque de repente ela verbaliza, certo? Alguma coisa. E assim, o Conselho Tutelar vai se encarregar de fazer todo um acompanhamento com essa família, né? Fazer um acompanhamento para ver as condições, se realmente existe condições dessa criança ou dessas crianças permanecerem nessa família. Porque não é porque você é pobre, necessitado, que você tem que deixar seus filhos maltratados, sem escola. Não, você tem que ter todo um cuidado, né? Com a criança, porque você é responsável por aquela criança. A senhora tem 30 dias para concluir esse inquérito. Se essa criança receber alta antes disso, como é que é o procedimento? Eu já falei para a médica do Valentina que a alta era condicionada à presença do Conselho Tutelar, certo? Quando ela for dar alta, o Conselho Tutelar, ou ela me aciona, ou ela aciona o Conselho Tutelar. Mas assim, eu vou providenciar isso agora, para que o Conselho Tutelar já fique nessa expectativa e que vá até o hospital fazer a visita e tudo, fazer a visita da família, para que essas providências sejam tomadas, né? Para a criança com certeza ela não vai sair do hospital para casa, não. Isso aí eu asseguro com toda certeza. Inclusive, a família está abrigada, né? Eu soube que a família está abrigada. Então, a gente tem todo esse cuidado. Se tratando de criança, o Estatuto diz, né? A criança é a prioridade absoluta e nós prezamos por essa prioridade. Muito obrigada, delegada. Eu que agradeço prestar essas informações. Agora, Paulo, volto com você. Obrigado, Glaucia. Obrigado, doutora Joana D'Arc. Daqui a pouco eu volto a falar sobre esse assunto, porque agora um parente dessa criança foi agredido por populares. Ao vivo, David Martins vai nos trazer em detalhes. Alô, David, como é que foi isso? Quem é que foi agredido, Neto, olha só, dá pra ver que tem muita movimentação aqui. Tô de volta aqui no Conjunto Vista Alegre. Por quê? Um dos familiares dessa criança foi agredido de forma, brutal agora há pouco aqui. Só não morreu por causa da presença da polícia. Tenente Domingos, bom dia, meu amigo. Estamos ao vivo aqui. Uma pessoa foi agredida, é isso relacionado a esse caso? Boa tarde. Na verdade foram duas, né? Uma mais grave e a outra superficial. Explica pra gente o que aconteceu aqui. Eu acho que todo mundo, é de conhecimento de todo mundo, né? A suspeita de uma criança de 2 anos que foi violentada. Foi suspeita de ter sido violentada no dia de ontem. Então hoje a população se revoltou contra esses 2 suspeitos e agrediram, né? Só não morreu graças à eficácia da polícia que chegou rápido ao local. Agora, tenente, é importante esclarecer para a população que não existe nenhum crime ainda confirmado. A polícia está investigando e a população não deve agir dessa forma. Sim, com certeza. Inclusive, eles foram liberados pela Polícia Civil, né? Que é detentora de fazer a investigação, né? A Polícia Militar faz o trabalho de flagrante, essas coisas. Mas a parte de investigação, acaba a Polícia Civil, liberou os 2, inclusive um deles é o avô da criança. Tiramos por segurança do local, para que nada acontecesse a ele, e o outro foi conduzido para o hospital, que ele estava bastante machucado. Vocês conseguiram identificar alguém que participou dessas agressões? Infelizmente não, né? Como vocês podem ver, a população muito grande aqui desse condomínio, Vista Alegre, muitas pessoas agrediram com pedras, pau, porradas. Infelizmente não conseguimos identificar nenhum dos suspeitos que tem agredido mesmo. Tenente Domingos, muito obrigado pela informação. Grande movimentação aqui. Major Pontes, boa tarde, Major Pontes. Reforçar, né, esse policiamento e fazer com que as pessoas entendam que não é dessa forma que se resolve um problema. Quanto ao trabalho da Polícia Militar, a população já se serve do serviço e sabe do serviço que a gente vem prestando. Então fica até fácil a gente lidar diante do tratamento que eles recebem da Polícia Militar. É um fato dessa natureza, que ainda está em fase preliminar, é muito difícil a população aceitar, principalmente da forma que isso vem vinculado. Todo mundo tem família, tem filho, então isso causa uma comoção grande. E dentro da comunidade esse tipo de atitude não é aceito, nem em sociedade alguma, na verdade. Então, desta forma, o que foi necessário ser feito para a retirada dos 2 moradores foi feito, a justiça irá tomar as providências. Perfeito, Major. Muito obrigado pela entrevista, viu? É isso, o policiamento está patrulhando aqui dentro da comunidade, meu querido Paulo Neto. Uma grande movimentação, por pouco
essas pessoas não foram espancadas até a morte. Se não fosse a chegada da polícia, certamente isso iria acontecer. Foram pedradas, pauladas, chutes, socos, e a própria polícia militar providenciou o socorro dessas pessoas para o hospital, e a gente vai continuar acompanhando para saber o estado de saúde e acompanhar o desdobramento dessa ocorrência que vem chamando a atenção do estado todo, e agora com esse novo desfecho. Por muito pouco, os parentes, o avô e o outro homem que também morava na casa, mas que não é parente, ele é ex-companheiro da avó da criança. É uma situação bem complicada dentro dessa residência, dentro dessa família. Então o avô e esse outro homem, que não é da família, mas convivia como se fosse, acabaram sendo espancados, foram levados para o hospital. Provavelmente, eu não consegui pegar essa informação, mas provavelmente foi para ou o hospital de trauma, lá na BR-230, ou foi para o Trauminha de Mangabeira. A gente continua acompanhando, tendo mais detalhes, mais informações, a gente chama ao vivo. Paulo Neto, é com você. Verdade, David, prioridade para a informação. Olha, antes de qualquer coisa, eu já estava com uma linha de raciocínio quando eu estava ouvindo a doutora Joana Dark. Mudei completamente. Antes de qualquer coisa, me permitam pedir licença a você que está em casa, no trabalho, num bar, num restaurante, acompanhando a gente no seu carro, e parabenizar a nossa equipe aqui do Correio Verdade, tá? Uma cobertura completa sobre esse caso, com vários trechos de exclusividade. David fez uma matéria completa, entrou ao vivo aí com exclusividade, direto do local onde a criança reside, trouxe essa informação em primeira mão para você, você só viu aqui no Correio Verdade. Também Glaucia Araújo conversando com a delegada, tá? David Martins também conversando lá no Conselho Tutelar, brilhante, dá um orgulho danado ser também um integrante dessa equipe, tá? Parabéns a todos pelo trabalho. Segundo ponto, isso aí, minha gente, eu peço a vocês, meus amigos e minhas amigas do condomínio Vista Alegre, que por gentileza, não ajam com essa truculência. Mas Paulo Neto é um caso revoltante. Eu entendo, eu sei. Só que existem duas coisas muito importantes para a gente definir nesse momento. Primeiro, ainda não há sequer a confirmação de que a criança de fato sofria abusos sexuais. Ainda não há, a polícia está investigando. Vocês ouviram a delegada Joana Dark. Ela não pode nem pedir a prisão de ninguém, porque não há provas ainda. O exame ainda vai sair, o resultado do exame, o médico está sendo ouvido nesse exato momento. Não se tem ainda uma relação da convulsão da criança com possível abuso sexual, ou se essa criança estava tomando alguma coisa para ficar grogue, né, e ser abusada, ainda não sabe. Até agora são apenas indícios. E outra, minha gente, não estamos vivendo no tempo de Talião, não. Na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Nós precisamos confiar nas nossas autoridades. Mesmo que nós tenhamos leis brandas hoje no nosso país, mas a polícia agiu. Desde o primeiro momento, a polícia militar que prestou socorro. E a polícia civil agora está fazendo a sua parte. Nós precisamos confiar nas nossas autoridades. Você que faz uma coisa como essa, pode ir preso antes mesmo de um possível acusado. Antes mesmo de um possível responsável por ter feito algo com a criança. Até agora, tudo ainda está com as apurações preliminares. Então vamos ter calma, vamos ter paciência. E mesmo se for comprovado que houve abuso sexual nessa criança, não façam isso. Não se tornem marginais como provavelmente alguém que fez isso com essa criança, tá? Cabeça no lugar, gente. Revolta, revolta. Eu tô aqui por dentro estourando. Mas eu tenho que manter a calma e confiar nas nossas autoridades, viu?